Bom dia pessoal, aqui é o Fernando, tudo bem? Vamos esperar mais alguns minutinhos até que todo mundo já tenha entrado na sala. Rapidamente aqui eu vou ver as configurações. Legal. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Quem estiver me ouvindo bem, por favor, me manda um feedback aqui nos chats, tá? O chat vai ficar aberto para a gente conversando. Ao final, tá? Eu vou abrir para responder as perguntas do chat, ok? E só esperar dar 10:03 e a gente inicia o webinar então, ok? Testando, teste, 2, 2, 2, 2, 2, testando, teste, testando, teste, 2, testando, teste. Ok, legal, obrigado, Alexandre. Obrigado, Vero. Pessoal, vamos iniciar então? Tá? Relembrando que ao final eu repasso todas as perguntas enviadas pela sessão de questões ou de chat, tá? E aí a gente vai discutindo. Vou colocar em tela completa aqui para vocês, tá? Que eu acho que vai ficar melhor a visualização. Ok? Ou então a gente faz assim mesmo, ó. Legal, eu acho que assim também fica legal, né? Todo mundo consegue ver e eu consigo ver também o painel do webinar. Legal? Bom, pessoal, bom dia. Segunda-feira, iniciando a semana. Vamos iniciar a semana, então, com informações que eu considero que sejam bastante importantes para vocês, tá? Bom, vocês já devem me conhecer, a maioria, né? Quem não me conhece, eu sou o Fernando. Trabalho no grupo CDC Telecom, aqui no Brasil, distribuindo o Smart PTT, a ferramenta de software para sistemas mototurbo, desde o ano de 2010, tá legal? Então, eu sou responsável aí pela parte, por tudo que é relacionado ao Smart PTT aqui no Brasil, tanto tecnicamente quanto comercialmente, ok? E hoje, o assunto de hoje é sobre as integrações, as APIs e como a gente pode integrar com os sistemas dos nossos clientes, tá? Bom, o que a gente vai cobrir no webinar de hoje, né? Por que, né, que hoje em dia é indicado fazer integração? Por que hoje os clientes necessitam tanto de integrações, tá? As opções que a gente pode dar de integrações com o cliente, as APIs que a gente tem disponível, tá? E as parcerias e as integrações, algumas, né? São várias, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu vou citar algumas, a maioria referente aqui ao Brasil, né? Para a gente ter uma ideia do que a gente pode ter, aonde a gente pode chegar com o Smart PTT e as integrações, ok? Bom, vamos lá. Por que integrar, né? Hoje em dia, a gente trabalhando com sistemas mototurbo, nós cada vez mais, ao conversar com os clientes, nós nos deparamos com essa necessidade de integração, né? Por quê? Porque a maioria dos clientes, eles já possuem suas aplicações, né, em funcionamento, aplicações para ordens de serviço, aplicações para ERP, gerência, enfim, aplicações diversas que eles já utilizam
E muitas vezes eles perguntam, o Smart PTT vai fazer isso? Não, ele não vai fazer isso com a eficiência que a aplicação que você usa hoje vai te dar, né? Ou outras vezes o cliente ele simplesmente não quer mudar de aplicação, né? Ele possui lá um ERP rodando e ele está satisfeito com aquela aplicação, porém tem alguns fatores, por exemplo, conexão em áreas remotas, em áreas onde ele não tem 3G, não tem nenhum tipo de conexão, mas tem o rádio, e ele não consegue utilizar aquele aplicativo em tempo real, né? Daí, a gente vislumbrou a necessidade de fornecer APIs para os nossos parceiros, para que o Smart PTT passasse a ser um software integrado com os demais que eles já possuem em utilização nas suas respectivas empresas, né? O que ocorre? Então, na maioria das vezes, eles têm, né, os clientes, eles não querem modificar o que eles já têm, né? Muitas vezes, eles não querem agregar ou inserir uma nova aplicação para realizar determinada tarefa que ele já realiza hoje com outro tipo de aplicação, né? E, por outro lado, ele necessita ter meios de comunicação opcionais, né? Meios para trafegar esses dados em tempo real dos ERPs e dos aplicativos que eles utilizam hoje, meios alternativos, né? Então, fazendo a integração das aplicações que os clientes possuem e utilizam hoje com o Smart PTT e com a rede de rádio de Mototurbo, a gente pode construir sistemas tecnológicos, aí, arquiteturas totalmente customizadas para os clientes e automatizadas, ou seja, tudo pode ser feito de forma totalmente automática, tá? E integrando com as soluções já existentes nos clientes, a gente tem maior facilidade para o cliente, né? Onde os operadores eles não vão precisar aprender uma nova interface para operação, né? Não vão precisar de muito treinamento, não vão precisar de um conhecimento aprofundado, porque, na verdade, não vai mudar nada na operação dele em si, né? E também, ao final, né, fazendo essa integração, a gente consegue trazer mais eficiência para uma empresa e reduzir bastante os seus custos e seus gastos, né? Por quê? Vamos pensar nesse exemplo que eu dei no início, de uma empresa que precisa trafegar um dado em tempo real, porém, a maioria da área de cobertura, de atuação, da área de atuação dessa empresa não possui cobertura de GPRS, não possui cobertura de internet, não possui 3G, mas ele possui a rede de rádio digital dele funcionando perfeitamente. Então, os dados que demorariam para chegar para uma central de controle, eles podem ser trafegados pelo Smart PTT e, em tempo real, alimentar essa base de dados da aplicação do cliente, tá? Mas não é só isso, né? Outras aplicações também de terceiros, elas podem utilizar dados, bancos de dados do Smart PTT, informações do Smart PTT e da rede de rádios, para alimentar o próprio sistema deles, né? E eu vou dar exemplos a seguir aí para vocês, tá? Bom, prosseguindo, como podem ser feitas as integrações do Smart PTT, né? As integrações do Smart PTT, elas podem ser feitas através de API, principalmente, né? O que são as APIs? Elas são chamadas em inglês de Application Programming Interface, né? Que elas são, na verdade, interfaces, né? Onde o desenvolvedor, nós do Smart PTT, iremos dar os manuais, as condições, ou seja, para os clientes acessarem o nosso software e conseguirem retirar as informações do Smart PTT e utilizá-las em outros programas, ou então utilizar o Smart PTT como um meio de transmissão, onde
um aplicativo desse cliente vai enviar um dado, utilizar o Smart PTT como gateway, né, como uma interface, e transmitir para um servidor ou para uma outra aplicação em determinado lugar. Tá? E quais são os tipos de APIs que a gente tem? A gente tem duas APIs, uma API para o Smart PTT Radio Server e uma API para o Smart PTT Dispatcher. Tá? Ou seja, com essas duas APIs, onde a gente disponibiliza exemplos de softwares, de programas, retirando informações tanto do servidor do Smart PTT quanto do Dispatcher para fazer a integração, tá? E todos os seus manuais. Então, o cliente ele vai poder retirar essas informações e plotá-las, colocá-las dentro das suas aplicações, tanto do Rádio Server quanto do Dispatcher, né? Por quê? Porque, como vocês sabem, o Smart PTT é a única aplicação que possui um sistema descentralizado. Então, a gente tem informações tanto no Rádio Server quanto no Dispatcher. Isso por questão de redundância, né? Eu vou falar um pouco mais a fundo dessas duas APIs a seguir, tá? E outro tipo de API que a gente tem é a API via DLL, né? O que é uma DLL? DLL, na verdade, é uma biblioteca de links dinâmicos, ou em inglês, Dynamic Link Library, tá? Bom, quando a gente usa um software baseado em Windows, na maioria das vezes, esses softwares, eles são organizados, são construídos através dessas bibliotecas de links dinâmicos, através dessas DLLs, tá? Então, nesses diversos arquivos, né, com extensão DLL, estão programadas, estão escritas as funcionalidades do programa, as funcionalidades que o programa vai executar, tá? Alguns programas, eles podem ter vários módulos diferentes, várias funções diferentes, tá? E em cada módulo desse software, ele vai conter várias DLLs. Cada módulo vai ter várias DLLs, vários arquivos desses de configuração do software, tá? O Smart PTT, ele é construído dessa maneira, tá? Ele é modular e ele trabalha com várias DLLs, ou seja, vários arquivos de funções que são linkados entre si para que, ao final, o software funcione de uma maneira conjunta, tá? Então, a gente pode fazer uma integração também via DLLs, tá? Uma integração mais aprofundada, mais complexa, tá? Um outro tipo de integração que a gente tem é através de WebSockets, que foi o último tipo de API que a gente disponibilizou também, tá? O que é o WebSocket? Ele é uma tecnologia que vai permitir para a gente abrir uma sessão de comunicação, tá? Ou seja, uma conexão entre um navegador qualquer, né, web, do usuário, tá? E um servidor, por exemplo, o servidor do Smart PTT, tá? Então, quando a gente tem essa conexão estabelecida entre esses dois, entre o navegador e entre um servidor, o cliente, né, o navegador vai poder enviar mensagens para o servidor e receber também respostas, tá? De acordo com os eventos que ocorrem no sistema, entre os dois, tá? Sem ter que pesquisar um servidor para ter uma resposta. Então, uma integração via WebSocket, ela é bastante rápida, tá? E eficiente para situações onde a gente precisa de transmissões em tempo real, tá? E eu vou explicar mais para frente programas onde a gente utiliza esse tipo de conexão. Além dessas APIs já disponibilizadas, a gente pode também criar projetos especiais, né? Como a gente fez há pouco tempo com um cliente nosso de energia elétrica, tá? Onde a gente fez uma integração especial de acordo com a necessidade do cliente, em contato direto com o desenvolvedor
da aplicação que o cliente necessitava integrar com o sistema de rádio. Tá? Bom, dando prosseguimento, então, a API do rádio server e do dispatcher do Smart PTT. Como eu falei para vocês, né, a API do dispatcher e do rádio server Smart PTT, ela é a forma mais básica aí de integração que a gente possui, e onde a aplicação do cliente ele vai poder consultar o banco de dados, tanto do Smart PTT Rádio Server quanto do Smart PTT Dispatcher, para coletar informações e alimentar o seu software. Tá? Nós temos diversos exemplos desses que ocorrem atualmente. Tá? A gente vai dar um a seguir, mas existem vários hoje em dia. Tá? Bom, como vocês sabem, o Smart PTT é a única aplicação descentralizada, ou seja, a gente tem um dispatcher que consegue se conectar a vários rádio servers ao mesmo tempo. Tá? Então, nós temos uma API tanto para o rádio server quanto para o dispatcher. Em que isso facilita? Né? A gente não fica preso a coletar as informações só do servidor. Né? Assim, como existem as informações no servidor, a gente vai ter um backup, ou seja, uma redundância nas consoles, tá? E a gente pode retirar as informações diretamente da console. E o que isso dá de vantagem? A gente desonera o servidor, né? Ou seja, tem menos tráfego no servidor e a gente retira das consoles ou de uma ou duas consoles o que a gente precisar. Ou então, a gente pode criar um sistema onde, se o rádio server estiver indisponível para a gente coletar essas informações, eu posso coletar essa informação diretamente do dispatcher. Tá? Então, é muito mais seguro com o Smart PTT, porque a gente não fica preso só ao servidor para coletar essas informações e jogar no software dos clientes. Tá? A gente pode ter, né, no banco de dados, coletar as informações de localização, ou seja, as informações de GPS, ok? A gente pode também ter as informações de texto, mensagens, alertas, tudo que chega através de texto, status, né? Muitas informações, todas as informações, na verdade, que passam pela rede de rádio Mototurbo. A gente tem também as informações de chamadas, tá? Onde a gente pode criar botões para fazer chamadas em aplicativos de terceiros. Eu também vou dar um exemplo disso a seguir. Tá? E a gente tem também comandos e objetos, ou seja, comandos que a gente dá no sistema de rádio podem ser também exportados para uma aplicação de terceiro que execute esse comando e utilize a infraestrutura da rede de rádio e não necessite praticamente utilizar o Smart PTT, por exemplo, para fazer uma chamada de voz. Ele pode ter um sistema dele de telefonia, por exemplo, onde o cliente queira inserir um botão para se comunicar também na rede de rádio, e isso pode ser feito facilmente através da API do Smart PTT. Tá? Bom, falando um pouquinho mais da API via DLL. Como a gente já falou, a DLL API é feita através de pequenos arquivos de configuração, onde a gente vai poder linkar, né, através desses arquivos, uma aplicação de terceiro com o Smart PTT. Tá? A DLL ela é disponível apenas em Windows, isso é importante destacar. Por quê? Porque a aplicação é toda desenvolvida e baseada em Windows, ok? O Smart PTT ele é baseado em DLLs, por isso uma integração com DLLs não vai ser um bicho de 7 cabeças para um desenvolvedor terceiro, tá? E a gente disponibiliza toda a aplicação exemplo com todos os códigos abertos para que fique bem claro e rápido para que o terceiro consiga se integrar com o Smart PTT. Aí na tela vocês podem ver ali um exemplo, onde através de uma DLL a gente criou um aplicativo simples, onde uma pessoa pode apertar um botão de PTT e transmitir, por exemplo, numa rede de rádio Mototurbo, sem estar usando
o Smart PTT. Tá? Esse botão de PTT, por exemplo, poderia ser na tela de qualquer programa em que o cliente desejasse fazer uma integração. Ok? Prosseguindo, então, integração via WebSockets. Tá? Essa integração é a mais nova, a última tipo de API que a gente lançou, e ela está disponível tanto para o Smart PTT Enterprise, quanto também para o Smart PTT Plus, que é a versão Sold and Supported Motorola, né? Aquela versão que está no catálogo de produtos da Motorola, tá? Então, o que a gente pode conseguir com essa API via WebSockets? Bom, eu já expliquei o que é a API via WebSockets, né? Que é aquela conexão entre navegador e um usuário no navegador e um servidor onde é possível enviar mensagens e receber respostas, tá? De acordo com os eventos que ocorrem no sistema de uma forma bem rápida e fácil, tá? Então a gente pode ter funções de chamadas de voz, tá? Através dessa API via WebSockets, trocas de dados, né? Que isso é o mais importante hoje em dia para os clientes, né? Clientes de energia, clientes de celulose, clientes com atuação em campo, clientes com atuação em nível estadual, né? Distribuidores, geradores de energia, hidrelétricas, né? Isso tudo é muito importante para esse tipo de cliente, ou seja, que precisa de dados em tempo real, tá? E muitas vezes em locais onde ele não tem nenhum tipo de conexão além do rádio, tá? A gente pode ter também a localização e estender as capacidades do mototurbo para as aplicações dos clientes, tá? O que é importante destacar também é que esse tipo de API ele vai ter compatibilidade entre diferentes versões de software, tá? E também entre várias plataformas diferentes. Ou seja, a gente vai poder integrar com aplicações construídas em outras plataformas, tá? Bom, agora eu quero falar com vocês um pouco de algumas integrações que a gente possui hoje já feitas com o Smart PTT. Tá legal, gente? Bom, só conferindo se o áudio tá legal. Tá tudo legal, né? Ok? Retornando. Bom, aí na tela vocês podem ver vários logotipos, né? Então, o Smart PTT está integrado com várias aplicações hoje no mundo inteiro e esses são os logotipos dos desenvolvedores dessas aplicações, tá? Então, tem aí, vocês podem ver a Byne, Zonit, MC1, BlueFi, Kakor, Remota, Tipro, Killshare, Genesis, Talisman. Esses são alguns exemplos que a gente tem de integração de API hoje, tá? Vamos começar, então, com uma API, a última, na verdade, que a gente fez, né? Que é nada mais é que um projeto especial para um distribuidor de energia, tá? Que tem atuação em vários estados do Brasil, né? Tem atuação em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em Sergipe, Paraíba, Mato Grosso do Sul, tá? Então é uma distribuidora de energia bem grande, ok? Bom, a gente fez a integração com a MC1, né? Essa empresa que está descrita aí na tela. A MC1 é uma empresa especializada em desenvolvimento de aplicações mobile, ou seja, aplicações para tablets, celulares e smartphones, tá? A MC1 ela é uma empresa totalmente brasileira e ela tem um foco em field services, tá? Soluções móveis realmente para equipes de manutenção e equipes de serviço em campo, ou seja, equipes que estão em campo fazendo manutenções ou fazendo trabalhos de campo, tá? Essa empresa ela tem um portfólio de mobilidade bastante grande, tá? Ela atua no mercado tanto brasileiro quanto da América do Sul, quanto dos Estados Unidos,
tá? E os principais aplicativos deles, eles estão ligados à manufatura, tá? A bens de consumo e utilities, ou seja, são para fábricas, tá? E também para o setor de utilidades, né? Onde estão incluídos aí os distribuidores e os geradores de energia elétrica, tá? E hoje, mais de 45 mil usuários usam as aplicações mobile desse desenvolvedor, que é a MC1, tá? E o que a gente fez em conjunto com a MC1, tá? Eles possuem uma aplicação, como eu já falei, mobile, tá? De manutenção de campo, que nada mais é do que, vamos imaginar, uma ordem de serviço. Só que uma ordem de serviço bastante complexa, tá? Não é simplesmente eu dar uma tarefa para alguém e a pessoa executar essa tarefa. Essa ordem de serviço tem diversos parâmetros, ela é atualizada várias vezes durante o próprio dia. Na ordem de serviço eu escolho peças e componentes que foram utilizados numa manutenção, né, para descrever tudo com muita propriedade e muita em detalhes, tudo o que foi realizado naquele tipo de serviço, tá? Então, é uma ordem de serviço, um aplicativo bastante complexo, tá? E, por intermédio dessa distribuidora de energia, que tem muita dificuldade em ter esses dados em tempo real, né? Pois a conexão era feita principalmente e primordialmente via 3G, via rede de dados celular, né? Realizamos essa integração que está, na verdade, em fase final de integração, tá? E, através de um dispositivo mobile, na maioria das vezes um tablet com o sistema operacional Android instalado, tá? Uma pessoa num veículo em campo que vai fazer uma manutenção de um transformador, por exemplo, tá? Ele preenche todos os dados dessa manutenção e envia através da rede Mototurbo. Como que é feito isso? O tablet, ele está emparelhado via Bluetooth com o rádio móvel da viatura do usuário, né? Esse rádio móvel configurado na rede de rádio Mototurbo, tá? Então, a aplicação da MC1 é preenchida pelo usuário. A partir do momento que ele envia um OK, esse SOS, né, ela é conectada com uma aplicação Smart PTT que está rodando também no dispositivo Android, no tablet, né, via WebSockets, e aí as duas aplicações se conversam e o Smart PTT envia essa ordem de serviço para o servidor do Smart PTT e encaminha para o servidor da MC1, onde o operador vai receber todos os dados em tempo real, tá? É claro que foi feito todo um estudo, isso daí é um trabalho que já está durando 2 anos, tá? Está em fase final agora, porque é preciso, claro, estudar toda a métrica do Mototurbo, o volume de dados que a gente pode transmitir, né, para ficar tudo balanceado para a rede. Então, é uma solução que já existe e pode ser implementada em diversos clientes aí, principalmente dos setores de manufatura, varejo e utilities, tá? Bom, qual que é a vantagem que o cliente tem com essa solução, tá? O cliente, ele não vai mudar a aplicação que ele já estava acostumado a utilizar, ele não vai precisar mudar nenhuma infraestrutura de aplicação, tão menos infraestrutura da rede de rádio, e o principal, tudo vai ser transparente para o usuário que está lá em campo. Ele não vai precisar estar preocupado se ele está conectado na rede 3G, se ele está conectado na rede de rádio, e ele não vai precisar ficar ocupado em aprender uma nova aplicação, tá? Então,
essa agilidade, essa praticidade hoje que a maioria dos clientes eles estão buscando, ok? Bom, se tiver alguma dúvida, ao final eu vou repassar todas as perguntas, tá legal, pessoal? Dando prosseguimento, então, quero até agradecer aqui, agradecer ao Jorge, né, por ser sempre essa pessoa solícita e tão profissional que ele é. O pessoal da Remotatec também, lá de Blumenau, agradecer bastante, tá? Bom, todos já conhecem a Remotatec também. A Remotatec, ela produz as consoles de despacho profissionais aqui, fabricação totalmente nacional no Brasil, lá em Blumenau, tá? E a gente tem um acordo de integração entre o Smart PTT e a Remotatec, né, para usar o nosso Smart PTT como um meio para conexão a sistemas mais complexos, Capacity Mas, Linked Capacity Plus e Capacity Plus, tá? E também sistemas IP Site Connect para aqueles clientes que precisam e que vislumbram aí ter uma console diferenciada, profissional, em cima da mesa, não um computador com uma aplicação instalada. Alguns clientes necessitam, outros não, né? Então, vocês podem entrar em contato tanto comigo quanto com o Jorge da Remotatec, tá? Que a gente tem esse projeto para disponibilizar e facilitar ainda mais a vida dos operadores de rádio, tá? Então, qual que é a vantagem? Uma console totalmente profissional, feita para o dia a dia, tá? De utilização, então tem todos os equipamentos, acessórios deles, como os microfones, né? A tela touch durável, tudo dentro de um gabinete só, tá? E vocês não vão necessitar de estações de controle, né? Aqueles rádios fixos conectados a servidores, a nós de rede aí. Então, tudo isso poderia ser feito totalmente via IP, através da integração da conexão com o Smart PTT. Tá legal? Então, essa é uma outra opção que a gente disponibiliza também para vocês. Tá? Uma outra integração que a gente está em desenvolvimento também, tá? Iniciamos há algumas semanas as tratativas a respeito dessa integração, é com a empresa Bain, tá? Que também é uma empresa totalmente brasileira, está baseada em Florianópolis, tá? A especialidade deles é software, tá? Principalmente software para centrais de comunicação, ou seja, essa fotinho que está aí é de uma aplicação deles, né? Que é uma aplicação totalmente feita para operação em touch, e nós temos esta aplicação instalada em também um distribuidor de energia, né, com atuação em vários estados, como, por exemplo, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e na Bahia, tá? Em todos esses estados. E eles utilizam a aplicação Control One para fazer principalmente o despacho, é como se fosse uma aplicação de telefonia, né? Para se fazer a comunicação via telefone. E o cliente solicitou para nós dois que nos comunicássemos para executarmos uma integração onde o operador, através dessa própria console, do Control One, tivesse botões para executar o despacho de voz através da rede de rádio Mototurbo, sem necessariamente precisar estar com o Smart PTT aberto. Eles usam o Smart PTT também, né, para outras funções, mas muitas vezes para agilizar o processo de despacho e a operação, seria mais interessante ter também um botão disponibilizado nesta console da Control One. Tá legal? A aplicação deles é desenvolvida em Linux, tá? Mas nós já conversamos e é totalmente possível essa integração e já foi iniciado todo esse processo para que em breve a gente tenha mais essa integração disponibilizada para todos os nossos clientes que utilizam o rádio e também utilizam essa aplicação Control One,
tá? Então, o Smart PTT nessa integração seria simplesmente um meio, tá, para despachar voz pelo sistema Mototurbo, utilizando a própria interface do cliente, tá? Então, com isso, utilizando a própria interface, vai ter maior agilidade, como eu já falei, tá? Não vai ter mudança nenhuma de infraestrutura, tanto de software quanto de hardware, e, mais uma vez, uma atuação totalmente transparente para o usuário de rádio, que isso que também é o mais importante, o menor impacto possível para o usuário, tá? Bom, uma outra integração que a gente tem há muito tempo, que na verdade é baseada na API do dispatcher do Smart PTT, né? É com o KACOR, que é um sistema de uma aplicação para controle operacional de rodovias, né? Onde ele se conecta com o Smart PTT e coleta algumas informações como o GPS e outras informações que estão ali disponibilizadas no banco de dados do Smart PTT e traz essas informações para o banco de dados dele, do KACOR, né? E alimenta esse banco de dados próprio deles, tá? Ou seja, em algumas situações onde ele não vai poder ter alguns dados necessários em tempo real, ou zona de sombra, de GPS, falta de conexão, GPRS, esses dados eles vão ser alimentados pelo sistema de rádio através do banco de dados do próprio Smart PTT, ok? Bom, um outro exemplo de integração é com as consoles profissionais da Tipro, tá? Essas consoles da Tipro, elas são desenvolvidas, fabricadas na Eslovênia, tá? É uma integração que já dura anos, aí foi feita há cerca de 3 ou 4 anos, para uma empresa de trens da Europa, tá? Então, essa é uma foto real da console deles, tá? E é uma console totalmente modular, tá? Que possui telefone, possui microfone, possui uma telinha de operação também, que essa tela pode estar numa central de controle, ou também pode estar dentro de um trem, de um veículo, tá? E também ela vai utilizar a interface do Smart PTT para fazer toda a operação e a integração com o sistema de rádio, tá? Eu citei essa daqui porque é uma integração muito legal e o equipamento também é um equipamento muito assim confiável e bem legal, como vocês podem ver, tem até microfone embutido ali, um gooseneck, é bem legal mesmo, ok? Bom, temos também uma integração com a Genesis, né, o GW3 Turbo, que é uma aplicação de monitoramento técnico para redes Mototurbo, né? Vamos pensar aí no Smart PTT Monitoring, só que é um aplicativo apenas de monitoramento, tá? A Genesis, quem não conhece, é uma empresa mexicana, tá? E a gente fez essa integração com eles exatamente para que a Genesis pudesse fazer a conexão com os sistemas mais complexos Mototurbo, né, totalmente VIP, esses sistemas que utilizam NAE, como Linked Capacity Plus e Capacity Max, por exemplo. Tá? Bom, o GW3 ele permite que a gente consiga visualizar e monitorar todo o tráfego, tá, de dados, todo o tráfego que ocorre na rede de rádio Mototurbo em tempo real. Tá? Ele informa também sobre os recursos que existem na rede de rádio, sobre as atividades do sistema e as atividades de cada usuário de rádio, tá? E ele também gerencia os recursos da rede de rádio e tem relatórios analíticos também. Então, ele é um sistema de monitoramento técnico aprofundado da rede de rádio e que tem uma plataforma totalmente web para se fazer essa consulta, tá? Então, Smart PTT e GW3 trabalhando juntos, eles conseguem se conectar a sistemas Plus e evitar a necessidade de estações de controle, porque tudo é feito através da rede IP, tá? Bom, pessoal, só para finalizar,
agora, eu queria incentivar vocês a entrarem, acessarem o nosso portal de suporte, tá? Aí está na tela para vocês. O nosso portal de suporte, ele tem muitas informações que a gente disponibiliza em português, tá? Manuais que a gente deixa disponíveis para vocês, nossos parceiros. E aí também através do portal de suporte, que está aí na tela, que pode ser acessado tanto através do nosso site www.smartptt.com.br. Você clica em suporte e depois em suporte técnico e você já vai acessar o nosso site de suporte, tá? E lá você vai ter diversos materiais disponibilizados e também ali você pode inserir um ticket de suporte, né, para a gente atender, ou então pode mandar também um e-mail para suporte@smartptt, que esse e-mail vai ser capturado pela nossa aplicação de suporte e a gente vai entrar em contato da forma mais rápida para atender a vocês, ok? Bom, eu gostaria também de incentivar vocês a entrarem na nossa área de treinamento do site. É só clicar em parceiros treinamento, tá? Parceiros treinamento, e ali vocês vão ter diversos webinars, todos os webinars que eu faço, tá? Eles ficam ali disponibilizados e os materiais em PDF para download também, tá? Então tem webinars aí desde 2014 disponíveis para todos vocês e para quem precisar consultar. É free e é livre para todo mundo acessar. Nosso servidor demo também está sempre disponível para testes, tá bom, pessoal? Quem precisar fazer teste, for muito trabalhoso instalar o servidor aí na empresa de vocês, utilize o nosso servidor, faça os testes que serão necessários aí, porque a gente já tem todas as aplicações do Smart PTT configuradas, como o mobile, como o web, indoor, tudo já pronto para vocês testarem. Tá legal? Bom, aqui estão os meus contatos e agora eu vou ver se tem alguma pergunta que a gente precisa responder. Nenhuma pergunta, pessoal? Tudo ok? Nenhuma dúvida? Entenderam? Agora eu quero pelo menos que alguém me dê um feedback se gostaram, se sabiam que o Smart PTT tinha todos esses tipos de integrações, que a gente já tinha todos esses tipos de parceria. Bom, isso tudo foi exemplos para vocês, que se vocês precisarem de alguma coisa, ou se um cliente precisar de alguma dessas aplicações, eu tenho os contatos desses desenvolvedores, e aí a gente pode dar prosseguimento nesse processo de utilização nos clientes de vocês, ou de integração com outras aplicações que o cliente já possua hoje. Ok, pessoal? Bom, por hoje é só então. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve, a Motorola vai disponibilizar esse webinar diretamente na plataforma do Partner Empower. E assim que tiver disponibilizado, eu também envio um e-mail com o endereço para vocês visualizarem. Tá legal, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Um abraço e até o próximo webinar.